Vem chegando para mais uma live começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de segunda, dessa vez sem convidados, porque essa semana, eu não sei se você sabe, eu estou começando na minha escola uma semana especial de pranayama, tá? Então, essa semana inteira, todas as aulas da minha escola vão ser direcionadas para esse assunto, que é um assunto tão importante dentro do campo do yoga, né? Que é o pranayama. Uma técnica que é muito conhecida, né, para as pessoas que praticam yoga. Se você já praticou yoga, certamente você já ouviu falar nessa ideia de pranayama, nessa técnica de pranayama, mas talvez, né, a gente não tenha tido a oportunidade ainda de conversar bastante sobre o que é pranayama, né? Porque muitas vezes eu já vi essa confusão acontecendo, e é dentro dela que eu queria começar o nosso papo, né, da diferença entre pranayama e respiração. Não é qualquer técnica de respiração que é pranayama. E não é qualquer pranayama que é uma técnica de respiração necessariamente, tá? Pranayama é uma forma de domínio do prana. Então vamos entender que pranayama são duas palavras juntas ali, né? Só tomar um golinho aqui. Então, pranayama. Yama significa controle, domínio, né? Pranayama é quando a gente está fazendo o controle, o domínio do prana, tá? E para que a gente faça o controle, o domínio do prana, a gente tem que entender o que é prana e o que é o movimento que o prana faz a partir do momento que ele entra no corpo, né? Porque prana é essa... Vamos começar falando então o que é prana, né? E eu queria deixar já muito claro que como essa live é uma live entre nós, né? É uma live que eu estou muito aberto a responder qualquer tipo de pergunta. Então, se você tem dúvidas sobre o que é pranayama, se você tem dúvidas sobre o que faz, como faz, se vier qualquer dúvida ao longo das explicações, coloca aqui para a gente poder ter essa interação e para que essa live de fato seja sua, né? E que a gente possa conseguir tirar todas as dúvidas e caminhar na direção da gente poder ter um pranayama mais benéfico para todos nós, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é prana. Prana, como muitas vezes é descrito, né, é uma energia. Isso a gente começa por aí, né? Mas essa palavra energia às vezes entra num lugar meio difícil da gente entender, né? Porque às vezes a gente começa a ir num lugar de explicar e pensar sobre uma energia e a gente esquece que é algo de sentir, né? Então prana não é só uma coisa para eu ficar pensando e teorizando. Prana é de fato alguma coisa que está aqui se manifestando dentro de mim. É uma coisa que existe, né? Que eu sinto. Tanto que a gente fala que prana é energia vital, prana é vitalidade. Talvez você já tenha escutado isso, né? A Eliane Gonçalves, personal, está falando aqui. Eu tenho dificuldade de oferecer exercícios com respiração porque acontece de algumas alunas ficarem ansiosas. Exatamente. Ótimo, ótimo mesmo você ter trazido esse ponto, Eliane. Porque muitas vezes o que eu vejo, tá, na minha prática, e desde que eu comecei a dar aula, desde que eu comecei a ter aula, na verdade, desde que eu comecei a ter um pouco mais de esclarecimento a respeito de o que é isso, né? Eu fui vendo como, hoje em dia, eu vejo que os pranayamas e as práticas de respiração, elas são passadas meio que de maneira muito brusca, muito bruta e indiscriminada. Ou seja, para qualquer pessoa, todo mundo faz a mesma coisa, sem ter um cuidado antes, né? E como a gente já viu, né, o pranayama, a gente está mexendo com essa energia, com essa vitalidade. E que se eu não sei mexer direito com essa energia, ou se a pessoa que está fazendo ela não sabe mexer direito, pode ser que ela agrave os seus processos, né? Ao invés de apaziguar, pode ser que agrave. Mas então vamos lá. Prana, como a gente estava falando, né? É algo que existe em nós. Que os sábios de antigamente do campo do yoga, eles deram um nome de prana, né? Mas não é que prana é uma coisa que a gente tenha que acreditar, tá ligado? Prana não é uma entidade. Prana não é necessariamente algo místico. Prana é algo que a gente sente, né? Eu trago isso, inclusive, muito nas minhas aulas, né? A professora do meu professor, né? O meu professor Diego Cury, a professora dele, Sangeeta Kainan, ela fala direto uma coisa que eu trago para minhas aulas. Ela fala, feel the prana, sinta o prana. Para de criar ideias sobre o que é prana, para de ficar imaginando sobre o que é prana e visualizando o prana e sente de fato.
Então, um exemplo que eu costumo fazer, que é muito simples, e você pode fazer isso comigo também, se quiser, agora, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui sentado. Eu vou deixar meu braço direito aqui solto na lateral e eu vou inspirar elevando o braço esquerdo e vou abrir bem a lateral esquerda. Faz isso comigo aí. Abre bem a lateral esquerda. Estica mesmo, cresce. E faz 2 respirações aqui nessa lateral, na lateral que está aberta. Isso. E aí volta. Volta. Fecha os olhos um pouquinho. Desce esse braço esquerdo. E percebe como tem uma sensação diferente nesse lado. Né? Percebe como, só porque eu fui e eu abri espaço, né? Porque quando a gente alonga, o que a gente faz? A gente cria espaço. A gente abre espaço entre as fibras musculares, a gente abre espaço nas articulações. Quando a gente abre espaço, o que acontece? Essa energia, esse prana, circula por esse movimento, ele se movimenta. E aí vem essa sensação. Me diz aí, se você fez, você sentiu alguma coisa? Você sentiu? Eu estou até agora com o lado esquerdo diferente do lado direito, tem que até compensar. Se você quiser, compensa aí comigo. Fazendo 2 respirações bem grandes aqui no lateral direito. Isso, para eu tentar equilibrar um pouco essa sensação, porque é uma sensação de vida, de coisas acontecendo, de movimento acontecendo, de vitalidade, né? Ou seja, o que eu senti aqui na lateral, e se você fez junto comigo, você sentiu também, provavelmente, tá? Você sentiu o prana. Essa coisa que a gente sempre fala, o prana, a energia vital, essa coisa que vem da respiração, tal. A gente esquece que isso a gente sente no corpo. Se eu abro espaço no peito, eu dou uma espreguiçadona que eu... e quando a gente volta assim... O meu peito sente uma coisa diferente, eu sinto um movimentinho, uma vibraçãozinha. Isso é prana, né? E a gente tem diversas formas de botar prana para dentro do corpo, né? Então, o meu corpo ele tem prana, eu tenho que o tempo inteiro estar colocando mais e estar tirando, tá? Isso é uma energia, né? Essa energia, essa vitalidade, essa energia que me move, eu posso observar. E agora eu vou ir para um lugar mais teórico, beleza? E já vou responder também essa pergunta aqui da Adriana, né? Adriana, terapeuta energética. Porque eu fico tonta quando faço pranayama? Essa é uma ótima pergunta também, e a gente vai falar dela, tá? E aí ele fala, exato, acaba só somando uma tarefa e mais para cabeças já cansadas. Exatamente, a gente vai entender qual é a ideia de pranayama aqui, tá? Mas antes da gente falar do pranayama, estou explicando um pouquinho sobre prana e explicando um pouquinho como que a gente bota prana para dentro, tá? Tem algumas formas, segundo os textos, de quais são as fontes de prana, né? Então as fontes de prana são a radiação solar, a radiação lunar e as coisas que a gente ingere, ou seja, o ar, comidas e bebidas, tá? Tudo isso são formas de a gente colocar prana para dentro. E existem muitas formas de eu colocar prana para fora. Né? Ou seja, através de muitos pensamentos e movimentos mentais, eu estou gastando e eliminando prana, através da exalação, através da evacuação e de todas as excretas do corpo, através do excesso de movimento. Né? Então, tudo isso são formas de eu colocar prana para dentro e prana para fora, prana para dentro e prana para fora. Tá? Assim como a respiração, esse é um movimento que está o tempo inteiro acontecendo. Tá? Existe um prana que já foi consumido e que ele precisa ser eliminado, tá? É exatamente a mesma analogia que a gente quer dizer. É uma analogia muito parecida com o que a gente já sabe cientificamente, anatomicamente, sobre a respiração, tá? Ou seja, quando eu inspiro, eu trago o ar para dentro. Esse ar, ele entra nessa região, ele é distribuído pelo corpo. Depois que o meu corpo consumiu esse ar, fez as trocas dele, eu tenho que botar isso para fora. Com prana é a mesma coisa, tá? Lembrando que prana não é uma ideia, é algo que a gente deveria estar buscando sentir. Bom, vamos lá. A partir do momento... Tudo certo até aqui? Que aí eu vou explicar o que é o prana a partir do momento que ele entra no corpo. Porque uma coisa é o prana que está fora. Então existe um prana que vem do sol, que está aqui em volta de mim. Existe o prana que vem do ar, que está aqui em volta de mim. Existe o prana que eu estou absorvendo do meu chá, que ele ainda está fora, porque ele está aqui, ele não está dentro, né? Existe o prana do alimento que eu vou comer. Existem vários pranas que ainda não são eu.
né? São pranas que eu vou começar a trazer para dentro de mim, mas eles ainda não são eu. Tá tudo certo? Até aqui? A partir do momento que eu boto prana para dentro, que eu vou, por exemplo, eu fiz uma inspiração. Esse prana que entrou, ele ainda não é eu. Por quê? Porque ele ainda não foi metabolizado, tá? É que nem uma comida. Imagina que eu peguei o chá agora, eu peguei esse chá e ele tá descendo aqui pelo meu esôfago, tá chegando no meu estômago. Vamos dizer que ele até já tenha chegado no meu estômago. Esse chá que chegou no meu estômago, ele ainda não é eu. Então as células de chá, essas vitaminas que tem, esses minerais que tem, eles ainda não viraram caio. Eles ainda são chá dentro do meu estômago que está começando a fazer essa digestão, tá? Com prana acontece a mesma coisa. Então, quando eu faço uma inspiração, por exemplo, eu absorvo ar, junto com esse ar vem prana, e esse prana fica um tempinho ainda acumulado enquanto uma energia potencial, tá? Estou indo para um lugar mais técnico mesmo, e esse é o objetivo. E aí você me diz se está ficando difícil de entender. Mas quando eu absorvo prana, ele se acumula em forma de uma energia potencial, ou seja, ela precisa ser digerida antes de virar eu. E aí depois que ela é digerida, aí esse prana vira o meu prana, vira de fato a minha vitalidade, né? Antes disso, ela ainda não é. Então vamos lá. Absorvi esse prana. Quando a gente absorve esse prana, ele se chama prana vayu, tá? O vayu, esse sistema dos vayus, né? É o que a gente chama, é a forma que o prana se manifesta a partir do momento que ele está dentro do meu corpo. Tá? Então existe o prana fora, sol, lua, alimentos e ar, como a gente já falou. Quando ele entra no meu corpo, ele muda de nome, tá? Ainda é a mesma energia, mas agora tem um novo nome e um novo movimento. A gente passa a chamar de vayu, tá? Isso dentro da teoria do yoga. Quando esse prana já está dentro do meu corpo, ou seja, ele já é vayu, mas ainda é prana, porque ele ainda não foi metabolizado, a gente chama de prana vayu. Tá? Então, quando eu faço uma inspiração, por exemplo, ele fica acumulado e a gente dá um nome para esse acúmulo de energia potencial de prana vayu. O segundo movimento que tem que acontecer, né, é esse prana, que agora já virou vayu, mas ele ainda é prana, ele tem que ser digerido. Tá? Então existe um movimento energético dentro de nós que a gente chama de samana vayu, que é justamente aquilo que pega essa energia potencial e digere. E metaboliza isso, beleza? Então, samana vayu é esse outro tipo de prana que está se digerindo dentro de mim, que está fazendo essa transformação de um prana que estava fora, que era de fora, para algo que de fato vai ser usado por mim como uma energia minha, tá? Isso quem faz é samana vayu. A partir de samana vayu, depois que samana vayu digeriu esse prana vai circular pelo corpo, ele vai ser distribuído por todo o corpo. Tá? Essa distribuição de energia pelo corpo a gente chama de Vyana Vayu. Tá? Então a gente já entendeu que tem uma energia potencial. Não se preocupa com os nomes não importam aqui hoje. Tá? Mas a gente tem uma energia potencial que precisa ser digerida. Depois que essa energia é digerida, ela circula pelo corpo, para ir para cada célula, para cada partezinha. É muito parecido com o que acontece com a nossa respiração, é muito parecido com o que acontece com a nossa digestão de alimentos, né? Tudo acontece assim, entra, tem que ser metabolizado, depois que é metabolizado tem que ser distribuído, e depois que é distribuído ele tem que sair. Quer dizer, ele vai ser consumido, e depois que for consumido ele tem que sair, certo? É a mesma coisa que acontece aqui. Depois que a gente distribuiu esse vayu, né, que é a derivação do prana para todo o corpo, ele vai para dois lugares diferentes. Ele tem duas formas de manifestação. Uma é para cima, que é o que a gente chama de Udana Vayu, e a outra é para baixo, que a gente chama de Apana Vayu. Tá? Eu sei que está bem técnico o negócio aqui hoje, a gente já vai para um lugar mais prático. Mas eu preciso entender isso para entender o que é pranayama. Se você não entende o sistema dos vayus, provavelmente você não entende pranayama, porque o pranayama é justamente o domínio desse sistema, né? E como eu movimento o prana para beneficiar esse sistema. Então, a partir do momento que eu entendi esse sistema dos vayus, aí eu posso tentar começar a entender o que é pranayama, tá? Então,
a gente falou de Udana Vayu, que é uma energia para cima. Então, tem uma manifestação dessa energia que já foi metabolizada, que ela se manifesta para cima. Por exemplo, o meu ato de falar, o meu ato de ficar de pé, né? O meu ato de conseguir ter essa leveza de ficar de pé, de me movimentar. Isso tudo é Udana Vayu. É um tipo de energia que tem um movimento para cima, um movimento ascendente, um movimento de subir coisas, de fazer coisas acontecerem. E o outro movimento de Apana Vayu é um movimento para baixo, um movimento descendente. É um movimento de limpar o meu corpo, tirar essas energias por baixo. Então, por exemplo, xixi, cocô, menstruação, parto, tudo isso é Apana Vayu, é essa energia que está sendo direcionada para baixo e facilitando e estimulando os movimentos que são descendentes. Me diz aí. Eu sei que tá técnico, beleza? Tá uma aula mesmo. Como a gente está numa semana de pranayama, eu estou fazendo aqui uma aula sobre pranayama. Então a gente já viu que como é que são as formas de absorção do prana, né? Que é através do sol, exposição ao sol, exposição à lua, alimento, respiração e as coisas que a gente bebe, né? A gente também já viu que existem formas de gastar o prana, tá? Que é através de muitos pensamentos, uma mente muito perdida, muito movimento, gastar o prana, a respiração, né? A exalação, ela solta o prana também. Então, diferentes formas de metabolizar esse prana. Ok? Aí a gente já viu que a partir do momento que o prana entra no corpo, ele se transforma em vayus, e a gente tem 5 tipos de vayu. Prana Vayu, energia potencial. Samana Vayu, energia que digere. Vyana Vayu, esse prana sendo distribuído pelo corpo. Udana Vayu, essa energia ascendente. Apana Vayu, uma energia descendente. Beleza? Momento nerd, passou. Agora a gente vai para outro lugar. Deixa eu ver aqui, ó. Pedro PBR pergunta o seguinte, Caio, os vaios são relacionados à metabolização apenas do prana ou também está ligado ao nosso Agni para a digestão dos alimentos, por exemplo? Ótima pergunta, Pedrão. É tudo a mesma coisa, porque se você for pensar, tá, o nosso Agni, né, o nosso fogo digestivo, ele é localizado nessa região aqui, que é justamente a região do fogo, né, a região do alto do abdômen. Samana Vayu, que é essa energia que digere, também está relacionada aqui. Então, sem dúvidas, a nossa capacidade de digestão, entre aspas, do prana, está relacionada com a nossa capacidade de digestão geral, né? Então, o nosso Agni, que a gente também pode chamar de Samana Vayu, né? Ele é aquilo que faz todo tipo de metabólise, tanto de prana, quanto de informação, quanto de emoção, quanto de alimento. Né? Então, sim, e olha só como é que é interessante. Se eu tô com uma emoção mal digerida, a minha respiração fica pior. Quando eu cuido da minha respiração, eu recebi esse relato hoje, né? Eu fiz uma aula hoje de manhã, agora acabou às 8, e que eu fiz uma prática bem voltada para a respiração. A gente nem chegou a entrar em pranayama, porque eu vou querer trazer essa diferenciação entre pranayama e respiração. E uma aluna falou, ao final da aula, falou, Caio, eu estava muito triste no começo da aula, porque aconteceu um fato lá em frente à casa dela, derrubaram mais árvores lá e tal, e só ela estava triste, ou seja, digerindo aquilo. E ela pensou, não estou conseguindo entrar na aula aqui. Conforme a gente foi cuidando da digestão, da respiração, a gente foi fazendo uma respiração bem tranquila, para que uma respiração que ela pudesse metabolizar. Com isso, a metabolização das emoções aconteceu também, né? Eu acabei a aula, depois de fazer essa prática de pranayama, eu acabei a aula cheia de fome. Por quê? Porque a minha digestão de alimentos também foi beneficiada pela manifestação do prana, né? E por esse estímulo da respiração. Lembra que existe uma analogia muito linda, né, que a gente faz dentro do Ayurveda, dentro do Yoga, que o fogo ele é alimentado pelo ar, pelo... Né? Como é que a gente aumenta o fogo? Né? Se eu quero fazer uma fogueira, eu vou soprar. Quanto mais eu sopro, mais eu vou aumentando o fogo. A respiração faz isso. E sim, a capacidade de digestão do prana tem a ver com a nossa capacidade de digestão geral. Então, Agni
e Samana Vayu são meio que a mesma coisa, só que a gente consegue categorizar para quê, né? Então, quando eu digo Samana Vayu, eu estou falando da minha potência de Agni, eu estou falando da minha potência de fogo digestivo, só que tecnicamente eu estou deixando clara que nesse caso é voltado para o prana. Fez sentido? Pedrão, me diz aqui se respondi a sua pergunta ou se não. E para todo mundo isso valeu, foi uma ótima pergunta, né? E aí eu queria começar a mostrar isso, né? Quando a gente está querendo fazer pranayama, eu estou querendo... Yama significa controle ou domínio, né? Então eu estou querendo fazer o domínio desse movimento todo, né? Então eu tenho que entender a minha energia potencial, a minha energia de gestão desse prana, a minha energia de movimentação desse prana e de para onde ele vai, tá? Então, pranayama não é qualquer respiração. Se eu estou fazendo uma respiração de qualquer jeito, eu estou movimentando o prana, mas não quer dizer que eu estou dominando ele. Deu para entender a diferença? Eu posso estar fazendo uma mega técnica de respiração e hoje em dia existem muitas técnicas de respiração que são ótimas, mas que não necessariamente são pranayama, né? Eu vejo, por exemplo, existem técnicas de respiração da galera do mergulho, que são técnicas de respiração ótima, que tem o objetivo do mergulho, né? Tem técnicas de respiração que a gente usa hoje de breathwork, né? Você já deve ter ouvido falar disso. As técnicas de breathwork, tem a ideia hoje também, tem muitas técnicas de respiração para quem está correndo, para atletas, para montanhistas, para quem vive em altitudes muito grandes, né? Então, muitas técnicas de respiração podem ser muito benéficas para a respiração, mas não necessariamente são pranayama, porque elas não estão fazendo o domínio desse caminho energético. O que eu quero dizer enquanto caminho energético? É eu ser mais eficiente nesse armazenamento do prana vayu, uma digestão desse prana e uma distribuição organizada de para onde eu quero que esse prana vá, né? Então, olha como é diferente. Às vezes um pranayama não vai ser necessariamente bom. Aqui, por exemplo, a Adriane está falando se eu poderia ensinar uma técnica para corredores. Posso, mas às vezes um pranayama não necessariamente vai ser a técnica boa para o corredor. E às vezes a técnica boa para o corredor não é um bom pranayama, né? Porque o corredor ele tem um objetivo. E o nosso objetivo dentro de pranayama é dominar e controlar esse movimento. Faz sentido? Tá? No final eu passo essa técnica, Adriane. Mas então vamos lá, beleza. O que eu quero dizer então quando eu falo em pranayama? Tá? Eu quero que eu tenha um acúmulo de prana suficiente para que eu consiga digerir esse prana e para que eu consiga distribuir ele de maneira eficiente para onde ele tem que ser distribuído, evitando desperdício de prana e evitando acúmulo de prana. E aqui entra um ponto muito, muito importante dessa live. Mais prana não é necessariamente bom. É que nem comida, tá? Então vamos dizer que eu tenha brócolis assado, brócolis cozido no vapor, com especiarias maravilhosas, tá? Brócolis cozido no vapor com especiarias maravilhosas é bom para a saúde? É. O quanto que é bom? O quanto eu consegui digerir. Eu comer 2 quilos de brócolis, por mais que seja um brócolis no vapor, muito bem cozido com as especiarias maravilhosas, eu comer 2 quilos de brócolis e não conseguir digerir, não é bom. Concorda? Né? Não é só porque a comida é boa que essa comida me faz bem, independente da quantidade. Isso, a Adriana está falando, nunca tinha ouvido falar em acúmulo de prana. Exato. E é aqui que muito se peca. Né? Existe um texto, por exemplo, o que a gente chama de Yoga Rahasya, e que ele fala que uma pessoa normal, normalmente nós, estamos com prana em excesso. Olha isso. A gente está com prana disperso em volta do corpo. Ele fala que a gente tem 12 angulas. Angula é como se fosse essa distância aqui. Então imagina que tem 12 angulas de prana disperso em volta do meu corpo. Ou seja, ele está aqui, mas ele não está organizado. Então, por ele não estar organizado, ele não está sendo digerido.
Tá? E ele fala que uma pessoa normal normalmente tem essa áurea, entre aspas, de prana disperso em volta do corpo de mais ou menos uma distância de 12 angulas. E que o yogi, ele não é aquele que tem mais prana, é aquele que tem o prana dentro do corpo, organizado e no tamanho certo. Então, não necessariamente você fazer a sua respiração maior, porque você está com o argumento de trazer mais prana, vai ser bom. Porque provavelmente você já está com mais prana do que consegue digerir. O grande questão é muito parecido com o que, por exemplo, o meu sócio, Matheus Macedo, do Vida Veda, ele fala a respeito de alimentação, né? Não adianta você ficar comendo comida maravilhosa se a sua digestão está ruim. E aqui no prana é a mesma coisa. Não adianta você ficar trazendo e fazendo grandes respirações e grandes retenções se a sua capacidade de digerir não comporta isso. E aí você começa a ficar com um prana acumulado. Esse prana acumulado, ele gera o quê? Ele gera agitação. Ele gera... Porque imagina, eu estou com muita energia. Essa energia potencial não metabolizada, não dominada e não organizada, ela vai gerar agitação na mente. Ela vai gerar uma movimentação no corpo disforme, sabe? O pezinho que fica batendo, a mãozinha que fica mexendo, o olhinho que fica pulsando, os músculos que contraem e de forma espasmática, né? Esses espasmos musculares. Isso é prana, pela visão do yoga, isso é prana mal digerido, se movimentando de maneira desorganizada. E a gente tem uma ideia absolutamente equivocada de que quanto maior a respiração, melhor. Quanto mais prana, melhor. Então, às vezes, vem uma pessoa que está com um prana todo desregulado, vai numa aula de yoga e ele faz mais pranayama. Sendo que ele não está nem conseguindo regular o prana que ele já tem, porque ele não consegue fazer esse caminho, ele não tem um entendimento do sistema dos vaios, e tudo bem não ter, porque tem que estudar para isso, e provavelmente um aluno que acabou de entrar na aula não vai saber, então isso é responsabilidade do professor, não do aluno, né? Entender que a maioria de nós não está com uma boa capacidade de assimilação do prana. A gente precisa cuidar da respiração antes, porque conforme eu vou cuidando da respiração, cuidando dos movimentos respiratórios, eu vou estimulando, é como se eu estivesse trabalhando a minha digestão do prana. Para aí sim, só quando a minha digestão do prana estiver muito organizada, que eu posso fazer pranayamas mesmo. Senão eu vou ficar botando prana para dentro sem capacidade de digerir. É que nem o Matheus fala direto, né? O Matheus fala, não adianta comer sem fome, né? Por quê? Porque se você comer sem fome, você não está com capacidade de digerir. Você pode tomar o melhor suco verde da vida com todas as coisas. Você pode fazer o melhor khichdi, a melhor sopa com todos os nutrientes que você precisa. Se você não tiver com a digestão boa, você não vai digerir aquilo. E aqueles nutrientes maravilhosos, eles não vão estar bons para você. E aí a M. Garducci pergunta, como identificar se o seu aluno está desregulado? M. Garducci, o seu aluno está desregulado. Eu estou desregulado, nós estamos desregulados, né? A gente não está bem, né? A gente vive em cidade grande, em sociedade com muita gente, com poluição, com alimentos ultraprocessados, com Instagram, com excesso de informação, com um monte de coisa que bagunça a gente. Você realmente acha que seu aluno está regulado? Você realmente acha que você está regulado? A gente está precisando de cuidado antes de querer fazer técnica, né? Porque, por exemplo, isso eu dei na semana passada, a gente fez a aula de asana, né? A aula do Yoga Sutra sobre asana, explicando o que é asana, né? Então vamos lá. Qual é a função do asana? Trazer um pouco de estabilidade, tá? A função do asana não é alongar o corpo, a função do asana não é trazer mais força, mais vitalidade, um corpo bonito, me tornar zen, me iluminar. A função do asana, de acordo com a tradição do yoga, é estabilizar o corpo. Tá? Então, por isso que se fala que a prática de pranayama deveria vir depois da prática de asana. O que não quer dizer depois na sequência, ou seja, não quer dizer que eu faço uma prática de asana no tapetinho e aí eu vou fazer pranayama. O que essa abordagem quer dizer é que eu preciso do resultado da prática de asana, que é o quê? Corpo e mente estáveis para fazer pranayama. Então, olha só. Olha isso que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa, Caio, me dá uma técnica de respiração para acalmar? Existe isso? Existe.
Um monte de técnica de respiração que é ótima para quando eu estou desregulado, para me regular um pouco, tá? Então isso não quer dizer que é pranayama, tá? Então pranayama é quando eu domino todos os caminhos do prana e faço com que eles se movimentem de acordo com o que eu preciso. Antes disso, eu posso fazer um monte de técnica de respiração para me acalmar, para me estabilizar. Então, eu preciso fazer uma técnica de estabilização antes de fazer técnicas de domínio e estímulo do prana, tá? Então, vamos lá. Aí a Vitória perguntou, isso tem relação com o alinhamento dos chakras? Eita, Vitória. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Tem a ver, claro que tem a ver. Essa ideia de alinhamento dos chakras é uma ideia que eu acho delicada, tá? Porque eu acho que confunde mais do que qualquer coisa, gera um monte de ideia, um monte de imagem. Alinhamento de chakra, de maneira muito objetiva, quer dizer o quê? Seu corpo regulado, a sua mente estável, as suas necessidades básicas estáveis, as suas emoções estáveis, estabilizadas. Isso que é alinhamento de chakra, tá? Alinhamento de chakra a gente não faz necessariamente utilizando uma técnica. A gente faz alinhando a vida, né? Os chakras, eles não são uma coisa que existe dentro de mim, que eu abro um corpo e tem um chakra. Os chakras representam coisas que somos nós, né? Por exemplo, a gente fala do chakra básico, né? O chakra Muladhara, né? Que é o chakra relacionado aos nossos instintos mais básicos, né? Aos nossos medos mais básicos, necessidades mais básicas. Eu não vou alinhar esse chakra se eu não tiver uma moradia, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu não tiver segurança na minha vida, eu não vou alinhar esse chakra. Por mais reiki que você faça, e nada contra o reiki, de maneira nenhuma. Mas entende? Se eu estou com as minhas emoções desreguladas, não é uma técnica de yoga que vai resolver. É estabilizando as suas emoções, as suas relações, vendo como é que você está. Se eu estou com a mente muito agitada e eu só vejo no Instagram notícias falsas, jornal, política, guerra, não é fazendo um reiki que vai melhorar esse chakra, entendeu? Então, o alinhamento dos chakras tem a ver com você estabilizar a sua vida. Olhar para a sua vida de maneira verdadeira e pensar, eu estou com a minha vida organizada? Porque não adianta eu querer fazer uma técnica de alinhamento de chakra sendo que a minha vida é toda zoada. Eu não tenho segurança no trabalho, eu não tenho segurança em casa, eu não como direito, as minhas emoções, as minhas relações são todas esquisitas, a minha mente está muito confusa, ansiosa e depressiva ao mesmo tempo, com muita agitação e com muita letargia. Não existe alinhar chakra sem estabilizar de verdade as necessidades do corpo, né? Deixa eu ver aqui. Alinhar os chakras é o alinhamento da vida. É isso, né? Então a gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando aqui de energia, de prana, de chakra, de vayu, isso são coisas de verdade, que a gente sente. É porque às vezes a gente esquece, fica focado no nome, no conceito, e aí cria uma ideia do conceito e esquece que isso na verdade está aí, está acontecendo. E eu fico pensando muito, caramba, porque eu queria que meu chakra... Só que, cara, o chakra quer dizer, tipo assim, cuida do que você está vendo. Não, porque o meu chakra laríngeo, ele está muito estimulado, por isso a minha mente está muito estimulada. Tá, mas será que não é porque você vê um monte de coisa que te faz mal? Né? Você está entrando em contato com um monte de coisa, você vai na rua, vê um monte de estresse. Será que não é porque você está estressada? Né? E aí a gente às vezes se confunde. Beleza? E claro, aí a Eliane falou, e o nosso coletivo também tem que estar alinhado. Claro, né? Isso é muito importante. Não existe uma pessoa saudável num ambiente doente. E não existe um ambiente saudável com pessoas doentes. Né? Então é por isso que, não lembro quem que perguntou, mas perguntou como saber se meu aluno está desregulado. E eu já digo, ele está. Né? Se ele vive em cidade grande e está nessa sociedade aqui, com rede social, com hiperestimulação, ele está desregulado. Eu estou desregulado, né? E eu me cuido pra caramba. E todos nós estamos. Né? Então, basicamente, vamos voltar um pouco. Quando eu quero fazer pranayama, para fazer práticas de pranayama, técnicas de pranayama, isso requer, isso não sou eu que estou falando, galera, isso está no Yoga Sutra, isso está no Hatha Yoga Pradipika, isso está no Heranda Samhita, isso está no Shiva Samhita, está em diversos textos. Os textos que falam de pranayama mesmo, eles sempre trazem isso como pré-requisito. O seu corpo e a sua mente têm que estar estáveis. Né? Você tem que estar com os seus opostos equilibrados.
né? Ou seja, eu não posso estar com agitação demais e nem com preguiça demais. Não posso estar com movimento demais e letargia demais. Não posso estar com uma polaridade masculina demais e nem feminina demais. Eu tenho que estar com tudo organizado, né? Não posso estar com muito sol ou muita lua. Eu tenho que estar com os dois estabilizados. Só a partir dessa estabilização que o pranayama deveria acontecer. E isso não sou eu que estou falando, né? A prática de asana, sim, ela é uma prática que ajuda a estabilizar. E as práticas de respiração também. Mas respiração está incluído dentro de asana, não sendo pranayama. Tá? Porque às vezes a gente, por não ter visto os textos e estudado mesmo isso com profundidade, a gente acha que é só fazer uma prática de asana e eu entro fazendo pranayamas intensos porque eu quero mais prana e quanto mais prana, melhor, né? Só que, na verdade, é só você ver em volta. Realmente a gente está ficando mais tranquilo? Realmente a gente está ficando menos vaidoso? A gente está ficando com menos desejo, com menos ego? A gente está ficando com as nossas polaridades equilibradinhas, estabilizadas? Você realmente acha que a comunidade do yoga está estável? Que a galera que pratica yoga como se pratica hoje, está todo mundo tranquilo? Todo mundo estável? Ou, na verdade, você vê que a vaidade está inflada, os egos estão inflados, né? A gente está com visões muito distorcidas, muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, né? Mesmo dentro do yoga. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente não está preparado para muita coisa que a gente está fazendo. A gente faz técnicas que não são para gente, que são boas, mas são boas para quando você está com uma qualidade específica. Eu vou dizer de novo, né? Não é porque você come um alimento maravilhoso que ele vai ser bom para você, né? Eu posso fazer uma sopa perfeita que se eu tiver com uma digestão toda zoada, não tiver com fome, não tiver com capacidade de absorção, eu vou entrar aquilo, vai me dar diarreia. Ele vai sair e vai me piorar a condição. Então, prana precisa ter capacidade de assimilação. Para que o prana tenha capacidade de assimilação, eu tenho que estar com o corpo estabilizado. Tá? Eu posso usar técnicas físicas e técnicas respiratórias, mas eu também preciso olhar para como está a minha vida, galera. Foi mal dizer aqui que não é usando técnicas do yoga que a sua vida vai se resolver. As técnicas do yoga elas podem ajudar, mas elas ajudam a você ter um pouquinho mais de clareza para você atuar na vida. Se você não atuar organizando a sua casa, organizando a sua alimentação, organizando a sua rotina, organizando o seu sono, organizando quando você se movimenta, organizando se você tem estresse demais no trabalho ou não tem, organizando se as relações na sua família ou entre os seus amigos são tóxicas, não adianta a técnica, sacou? A técnica ela dá uma estabilizada, dá uma pacificada, mas ela vai dar uma pacificada para que você volte para a sua vida e organize ela. E aí, com a vida organizada, com o corpo estável, com a mente estável, aí sim você poderia fazer técnicas de estímulo do prana. Para aí sim você começar a se aprimorar no sentido disso aqui que a gente fala, né? De, vamos dizer assim, é porque é delicado isso pra caramba, né? Existe um estereótipo do yoga que parece que eu vou fazer um pranayama e eu vou me iluminar, né? E não é isso. Por exemplo, o que o Yoga Sutra, que é uma das minhas grandes referências, né? Para mim é a minha maior referência, mas não é a única, né? O que o pranayama faz? O pranayama ajuda a tirar os véus, ajuda a trazer um pouco mais de clareza. Também não é ele que resolve a vida. Você vai ver que os textos de yoga eles falam que existem dois tipos de objetivos, tá? De direcionamento do yoga para praticantes diferentes. Um é pessoas que estão na vida. Outro são pessoas que se isolam da vida. Tá? Então, sim, tem práticas de pranayama e práticas de técnicas de yoga que são destinadas para pessoas que se isolam da vida. E aí, sim, elas têm um objetivo ali de iluminação, de desfazer o ego, né? De dissolver o ego ali, de entender essa coisa de uma unidade só, né? Do não dualismo, uma coisa ali de eu ir para um lugar muito profundo de entrega do meu desejo, entrega do apego, entrega do corpo. Isso é um objetivo de pessoas, não é a gente. A gente está aqui em vida, em sociedade. Eu acredito que você não queira largar sua casa, não queira largar sua família, seus filhos, amigos, né? Você não queira largar as coisas que você gosta. Então, se você está aqui na vida, a gente tem que entender que o yoga pra gente é diferente.
né? Existe uma forma de uma abordagem do yoga para quem está na vida, sim. E aí deixa muito claro que é na ação, é no dia a dia. A gente usa estudos, a gente usa técnicas, sim, para trazer um pouco mais de clareza, mas para eu trazer isso para a vida. O yoga não é a resolução dos problemas da sua vida. Ou você se isola da vida e vai usar o yoga como uma forma de iluminação mesmo, uma forma de dissolução do ego, dissolução do ego. Mas pra gente, o yoga serve como uma prática para trazer um pouco mais de organização e de clareza para que eu atue na vida. Se eu só faço as técnicas do yoga e não atuo na vida, não vai melhorar. E aí, tô gostando hoje, hein? Tá bem interativa, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí a Eliane falou, fora medicações, álcool e drogas, exatamente, que às vezes confunde a gente ainda mais, né? A técnica se torna menos aplicada ainda. Sim. Eu acho que encontrar seu propósito de vida ajuda a equilibrar tudo, principalmente no profissional. É difícil equilibrar tudo quando não se faz o que ama. Eu acho que a grande questão aqui é a gente estar atento. Eu acho também que essa ideia de propósito da vida pode confundir, porque o propósito da vida não é uma coisa só, né? Pode mudar. Por exemplo, o que o yoga fala sobre o propósito da vida, né? Que é muito diferente dessa ideia que a gente tem, qual é a missão, o que eu vim fazer aqui, porque isso muda. E pode mudar. E às vezes, como eu não estou com uma qualidade boa de mente, pode ser que eu fique apegado a uma ideia de propósito da vida que pode ter mudado e eu nem vi, né? Por isso que o yoga fala que o propósito da vida é você ter as experiências e não se prender, não se apegar a elas. Esse é o propósito da vida que o yoga sugere, né? Vá ter as experiências e cuidado para não ficar preso a elas, né? Inclusive, a ideia de propósito em si. Cuidado para você não ficar presa na ideia de propósito da vida, porque pode te confundir, pode às vezes tirar. Não, meu propósito da vida é dar aula. Aí às vezes meu pai está doente, eu falo, não posso ir lá porque o meu propósito de vida é dar aula e eu não posso cuidar do meu pai porque senão o meu propósito vai estar deixando de ser cumprido. É claro que eu estou dando um exemplo radical, mas para a gente entender que propósito não é uma coisa só, propósito muda a cada instante. Porque o que é o propósito da vida pela perspectiva do yoga? Eu tentar entender o que eu preciso fazer agora e eu fazer o que precisa ser feito agora, tá? Vamos lá. A Renata Leite fala assim, Caio, você acha que hoje em dia falta um pouco de presença, de estar presente no que acontece no agora? Um pouco, Rê? Eu acho que isso falta completamente, né? Não só, eu nem diria que é hoje em dia, porque percebe que os textos de yoga trazem isso há 2 milênios, e já era assim. Claramente já era difícil estar presente, por isso que a presença era um grande objetivo dificílimo de ser alcançado. Então é difícil para nós, seres humanos, estarmos presentes, né? Por isso que a gente precisa de muita atenção, né? Aí a Lili, mudando de assunto, ela pergunta, tem o adenoide e às vezes o nariz fica completamente tapado. Respirar pela boca faz diferença na captura do prana? Faz diferença na captura do prana e faz diferença também para a respiração, mas não é um problema. Ou o que eu quero dizer? Pode ser um problema sim, mas o que eu quero dizer com isso, Lili? Eu quero dizer que não é para você, com as narinas entupidas, ficar tentando respirar pela narina. Eu acho que você tem que cuidar de por que as suas narinas ficam entupidas, né? Ou então, por que você tem por que a adenoide realmente obstrui as narinas? Você já percebeu que é em todos os momentos? É em todas as posições? É sempre deitado? É sempre em pé? É sempre, né? Porque o objetivo não é a gente olhar para a realidade querendo que ela seja diferente, que é porque eu tenho que conseguir aplicar uma técnica. Olha como é que a gente distorce um pouco as coisas, né? Vou usar o seu exemplo, Lili, mas só como exemplo mesmo, tá? Então imagina que eu sou a Lili e eu tenho adenoide e eu tenho uma narina minha tapada. E eu fico, eu não queria que a minha narina fosse tapada porque eu quero fazer o pranayama, porque segundo o texto tal, eu tenho que fazer o pranayama tal, e o pranayama tal tem a ordem tal, porque eu preciso de mais prana. Sendo que ela não olha que ela tem uma condição, que ela pode cuidar dessa condição, mas não ficar olhando para a realidade querendo que a realidade seja diferente do que ela é. Olha como é que a gente está louco, né? Então, ao invés da Lili cuidar da adenoide, ela está preocupada se ela precisa respirar pelas narinas por causa da orientação do livro. Sendo que o yoga serve para trazer presença, né? Isso que a Renata falou. O que é presença? O que está acontecendo agora? Qual é a realidade? A realidade é que eu estou com adenoide e eu não consigo respirar pelas narinas. Então eu tenho que cuidar disso. Essa é a prática de yoga. Cuidado que tem que ser cuidado. Faz sentido? Mudar a mentalidade, enxergar o ruim com outros olhos.
Exatamente, ruim é um juízo de valor, né? Ruim, quem diz é a gente. Tanto que uma coisa que pode ser ruim para mim não é ruim para você. Ou seja, ruim ou bom é uma ideia. O que está acontecendo, está acontecendo. Quanto mais clareza eu tiver a olhar para o agora, para o que está acontecendo, mais yoga é. Entendeu? Para mim é muito mais yoga, no caso do que a Lili falou, ela parar e cuidar da adenoide dela, do que ela querer fazer uma técnica de pranayama com as narinas, sendo que a narina dela não está pronta para isso. Né? Para mim isso seria uma violência, apesar de usar nomes em sânscrito com o nome de yoga. Né? Aí o escritório Canoa fala assim: começando no yoga há uma semana, 32 anos e estou me sentindo com as articulações travadas. Espero continuar e melhorar. Isso, escritório Canoa, tranquilo. Não se preocupa com isso, porque soltar as articulações, ganhar espaço no corpo, isso vem com o tempo, com o prático. Isso não deveria ser o seu objetivo. Quer dizer, não deveria, não posso dizer isso porque o objetivo é seu, né? Mas assim, dentro do yoga, o corpo mais solto, as articulações mais soltas, um corpo mais flexível, vem como consequência. O nosso objetivo aqui é cuidado, né? Ou seja, eu tentar olhar para o que está acontecendo e olhar isso de verdade. Então, vou dar um exemplo aqui só para o escritório Canoa, tá? Se eu faço um asana de flexão para frente e eu tô lá no asana, caramba, não queria que o meu asana estivesse do jeito que tá, isso não é bom, tá? Pela perspectiva do yoga. O que é bom? Caramba, ainda estou com o meu corpo um pouco travado, com as minhas articulações travadas. Tá tudo bem. Como é que eu posso soltar mais? Será que se eu trouxer a minha atenção para o lugar ali que está mais preso e eu tentar soltar o músculo vai me ajudar? E aí você vai tentando, aceitando o presente, não querendo que ele seja diferente, aceitando o presente, você tenta fazer o melhor que você pode naquela situação. Isso é yoga, né, para mim. E aí a Rita, né, Delirium Trip, fala assim: Caio, será que teria a ver com uma adaptação à realidade, a busca por uma iluminação de ideias e ser? Com certeza, né? O que o yoga mais tenta trazer, na minha visão, é clareza. O principal benefício do yoga, na minha opinião, e não só na minha opinião, né, mas isso também usando como texto o Yoga Sutra de Patanjali, que é um texto que fala justamente sobre o yoga para nós, no dia a dia, na vida, que estamos aqui, né, Instagram, cidade grande e tal. O que Patanjali recomenda que seja um dos nossos objetivos, tá, dentro do yoga? Clareza e discernimento. O que é clareza e discernimento? É olhar para a realidade do jeito que ela está, entender que ela é do jeito que é, e não que eu gostaria que ela fosse diferente do que é, porque eu gostaria que ela fosse diferente do que é, não importa, é uma ilusão, é uma imaginação completa, não condiz com a realidade, só atrapalha, na verdade. Então, o objetivo do yoga e o objetivo das práticas, das técnicas, né, é justamente trazer essa clareza, eu conseguir entender o que é, como tá, e eu me adapto ao como tá, tentando fazer o melhor que eu posso. Né? Então, Ritinha, é exatamente isso, né? É eu tentar ler a realidade com mais clareza e a partir dessa clareza, é o que a Mirna está falando, né? A Mirna Bueno. Tirar os véus, né? Quanto mais eu tiro os véus, eu vejo a realidade do jeito que é. E quando eu vejo a realidade do jeito que é, eu entendo o que eu preciso fazer para cuidar dela, não para ir num lugar diferente do que eu tô, né? Então a ideia é isso, né, Ritinha? Integração e autoconhecimento. Exatamente. Mas então vamos lá, voltando para o pranayama, que a gente tem 12 minutinhos, tá? Então, o que é o lance? A gente só deveria fazer técnicas de pranayama a partir de um movimento estável do corpo e da mente, tá? Então, quando os textos falam que a prática de asana vem antes da prática de pranayama, é porque ele está deixando claro que é um pré-requisito a prática de pranayama um corpo e uma mente mais estáveis, tá? E, de novo, eu vou voltar para esse tema. Cuidado para o que a gente considera práticas avançadas, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e fazer uma prática mega avançada, entre muitas aspas aqui, que eu vou colocar um monte de asana difícil, um monte de coisa que vai agitar muito, né? Que vai trazer muito estímulo, muita respiração, muita retenção, muitos asanas fortes, muito asana de equilíbrio, muita torção. O que isso vai trazer no final da prática? Você vai estar cansado. Você vai estar estimulado demais, você vai estar com a mente meio dispersa. Ou então, depois do Shavasana, né, você vai estar meio avoado, porque você justamente gastou muita energia. A prática de pranayama ela tem como um requisito, um pré-requisito, uma estabilidade. E a partir dessa estabilidade que eu deveria fazer
esse direcionamento e esse domínio do prana. E agora eu vou voltar lá, depois de um golinho de chá, porque a boca já secou. Eu vou voltar lá para o sistema dos vaios que a gente falou. Então, qual é o objetivo do pranayama? Agora a gente vai entrar em pranayama mesmo. A gente falou um tanto sobre a importância de estabilizar, de respirar com qualidade, de fazer as técnicas que cabem agora, não querer que a realidade seja diferente do que é. Beleza, cheguei numa estabilização. O que é o pranayama? Lembra, eu falei aqui, ó, vou abaixar um pouquinho a câmera, ó. Prana Vayu está nessa região. Samana Vayu está nessa região. Apana Vayu está nessa região. Udana Vayu está nessa região aqui para cima. Lembra, Apana Vayu é para baixo, Udana Vayu é para cima. Né? Vyana Vayu está circulando pelo corpo todo. O que é o exercício de pranayama? Ou seja, o que é o domínio do prana? O domínio do caminho desses vaios. Lembra, eu falei, pranayama é aqui. Isso é teoria do pranayama, né? Essa é a teoria dos vaios, teoria do prana. Então, o pranavaio está aqui. O que eu quero? Trazer para essa região, que é a região que acumula a minha energia potencial, a quantidade de prana que é ajustada para mim agora. Não é o máximo possível, não é o máximo que eu consigo, é o que eu preciso agora. Por exemplo, eu estou sentado, né? Eu estou sentado, não estou gastando muita energia, eu não preciso, por causa disso, fazer uma mega respiração. Tem que ser ajustado ao que eu vou conseguir digerir, né? Ao que eu vou conseguir manipular. Beleza? Então, beleza. Então, vou fazer uma inspiração. Vou trazer essa energia potencial para essa região aqui, não para a barriga. Vou trazer essa energia potencial para essa região aqui, região de pranavayu. E aí eu começo a abrir um pouquinho as minhas costelas para que essa energia que está acumulada aqui, ela vá descendo, para ir para onde? Para ir para a região de samanavayu, que é a região que vai metabolizar. Então esse prana que estava antes disperso, eu trouxe para cá. Quando eu trouxe para cá, ele estava uma energia potencial, ele ainda não é meu, e aí eu trago ele para baixo. Quando eu trago ele para baixo, ele se acumula aqui, tá? E aí ele começa a ser digerido. Conforme ele vai sendo digerido, Vyana Vayu vai pegar esse prana e distribuir pelo corpo todo. E vai distribuir pelo corpo todo. Conforme esse prana vai sendo distribuído pelo corpo, eu vou fazendo as minhas ações, a minha vida está acontecendo. Beleza? Só que eu tenho que tomar cuidado com dois escapes. Um escape por cima e um escape por baixo. Tá? Por cima tem uma função, né? O Udana Vayu e o Apana Vayu, eles têm uma função. Só que eles são possibilidades de escape. Então, por isso que no pranayama, muitas vezes a gente faz alguns fechos. Já ouvi falar da ideia dos bandhas, tá? Então, bandhas são técnicas muito sutis, muito suaves, muito delicadas, não deveriam ser feitas por qualquer pessoa, muito menos na primeira aula, muito menos no primeiro ano, tá? Os bandhas são técnicas muito delicadas, mas, por exemplo, para evitar que essa energia disperse por cima, eu faço um fecho aqui, Jalandhara Bandha. Para evitar que a energia escape por baixo, eu faço um fecho lá embaixo, Mula Bandha. Mula Bandha não deveria ser uma contração dos esfíncteres, tá? Mula Bandha é uma suspensão muito delicada, só do assoalho pélvico. Essa não é uma live para falar de bandhas, mas é só para a gente tomar cuidado. Então, eu faço um fecho embaixo, em cima, para que justamente o prana fique nessa região aqui, ó. E que aí esse prana potencial ele vai ser todo metabolizado e distribuído pelo corpo para que ele de fato possa ser usado por mim na vida. Né? Então, lembrando, não adianta, a partir dessa perspectiva, eu achar que pranayama é eu colocar prana demais, mas não conseguir metabolizar ele. Não adianta eu pensar que pranayama eu tenho que fazer grandes retenções se, na verdade, essas retenções me bagunçam mais, porque tem escape por cima ou por baixo. Né? Então, também não adianta eu fazer um tipo de pranayama que vai gerar mais movimento do que o meu corpo precisa agora, por mais que eu consiga assimilar. Né? Então vamos dizer que eu estou com uma boa capacidade de digestão, tá? Estou com uma boa capacidade de digestão do prana, ou seja, meu samana vayu está funcionando bem, e eu antes de dormir começo a fazer técnicas de manipulação do prana muito intensas. Começo a fazer pranayamas muito profundos, né? E aí eu vou acumulando prana, distribuindo prana pelo corpo, meu corpo começa a ficar cheio de vitalidade, cheio de energia, cheio de movimento.
só que eu quero dormir. Aí eu saí de uma prática de pranayama e quero dormir. Né? Aí, boa pergunta, Carol, vou nessa. Deu para entender como pranayama não é sempre que mais é melhor? Pelo contrário, o que a gente deve buscar sempre dentro de uma prática de pranayama é qual é o ajustado. Qual é o tamanho do pranayama que é ajustado, qual é o tipo de pranayama que é ajustado. Né? Ficou claro isso? Me diz aqui nos comentários. E aí, respondendo a pergunta da Carol em relação às retenções. Né? Então, vamos pensar primeiro na retenção com os pulmões cheios. Tá? Dentro dessa abordagem dos vaios aqui que a gente está falando, né? Então, ó, vamos dizer que energia potencial aqui, lembra? Energia digestiva aqui. Eu inspirei, abri aqui, meu prana potencial está retido aqui, eu abri as minhas costelas para que esse prana tenha espaço para descer. E aí, se eu faço uma retenção com os pulmões cheios, o que ela faz? Ela mantém esse prana em contato com o samana vaio, né? Ou seja, esses dois vaios que são o prana potencial e o prana digestivo, eu estou dando mais tempo para que esse prana seja digerido. Fez sentido, Carolzita? Me explica. Muito. Não compreendo. A Siri falou que não compreende aqui, mas Siri, eu não estou falando com você agora não. Obrigado. Vocês viram isso muito doido. A Siri falou, não compreendo. Mas bom, fez sentido, Carol? Então, o movimento da gente fazer retenção com pulmões cheios é para que eu dê mais tempo, literalmente, para que o prana potencial seja digerido. Então, eu estou deixando mais aquele prana no fogo, entre aspas. Tá? E qual é a retenção dos pulmões vazios, da retenção com os pulmões vazios? Né? Então, quando eu exalo e permaneço um pouquinho nisso que a gente chama de Bahya Kumbhaka. Tá? Bahya Kumbhaka é o último estágio do pranayama, ou seja, a gente só deveria fazer essa retenção profunda sem ar, né? Porque é diferente de você ficar um pouquinho sem ar, que aí você está trabalhando respiração, aí não é pranayama. Mas o Bahya Kumbhaka, que é esse momento de vazio, né? Bahya significa vazio, literalmente, é que você vai para um lugar de muita serenidade mental. Tá? Então, quando você está com o corpo com toda a energia que ele precisa, estável, organizado, com a energia toda metabolizada, nem mais e nem menos, quando você começa a estimular esse vazio, isso vai trazendo a sua mente para um lugar de mais serenidade, os pensamentos vão diminuindo e você começa a ter mais clareza daquilo que é o eu por trás dessas identificações todas. Adriane, fica à vontade, quem tiver que sair, a gente já está acabando, faltam 3 minutinhos também. Tá? Mas então a retenção vazia, ela é um estágio mais avançado dentro da prática de pranayama. Eu não estou querendo dizer que você não possa fazer retenções vazias numa prática de respiração. Né? A gente já viu hoje em dia como é diferente uma coisa da outra. Então sim, eu posso trabalhar retenções vazias trabalhando respiração, porque eu estou trabalhando a minha capacidade do meu corpo de lidar com gás carbônico, o que é importantíssimo para a saúde do corpo, mas não é pranayama. Beleza? Então assim, quando a gente vai fazer pranayama, o que a gente tem que ver, então, nesses últimos 2 minutinhos? Eu estou pronto ou o meu aluno está pronto para isso? Ele sabe respirar? O corpo dele está estável, a respiração dele está estável? Ele está precisando de mais ou de menos prana? Porque ele já está agitado demais? Ou ele está agitado de menos? Eu preciso estabilizar ele antes de fazer prática de pranayama. Quando eu quiser fazer prática de pranayama, eu tenho que entender o caminho e o sentido do prana e dos vaios para que eu possa, de fato, estar dominando o prana. Senão eu só estou fazendo um troço que eu nem sei o que está acontecendo. Né? E a gente vê isso muito dentro do yoga hoje. A gente faz um monte de postura que a gente nem sabe para quê, mas a gente faz porque a gente acha ela bonita, ou que a gente acha ela legal, ou porque ela fortalece a perna, ou porque ela alonga o tronco. O que, ok, mas isso não necessariamente é uma prática de yoga, né? Isso é uma prática de alongamento. E a gente está fazendo pranayama sem ter a menor intenção de nada, e nem sem saber porquê, nem sem saber como. Né? Então, antes da gente fazer técnicas de pranayama, a gente deveria aprender a respirar. Aprender a respirar não é simples, né? É muito delicado. Então, mais alguma dúvida? Me coloco aqui à disposição para mais alguma duvidazinha. A gente já está chegando no minuto final. E eu queria aproveitar para essas 60 pessoas aqui e falar que essa semana a gente está com uma semana inteira de pranayama dentro da minha escola. Então, eu estou dando aulas teóricas e práticas sobre pranayama para a gente experimentar os pranayamas
E se você quiser participar disso, né, eu tenho um período que eu posso te oferecer até 30 dias gratuitos para você experimentar a minha escola. Então, se você quiser, você pode entrar agora, você vai fazer essa semana inteira de pranayama, ainda vai fazer outras semanas, né? E aí você pode ir vendo. E caso você não queira ficar, é super tranquilo, é só você avisar pra gente, a gente cancela a sua inscrição e tá tudo certo, tá? Mas se você quiser participar desse mês inteiro de aula e aproveitar essa semana de pranayama que está começando hoje, quando acabar essa live, você me manda uma mensagem, tá, por DM com a palavra eu quero, quer dizer, com a palavra quero ou o termo eu quero. Pode ser as duas coisas, tá? E aí você vai receber as informações certinhas. Vou aproveitar as últimas perguntas aqui, 2 perguntas. A Ivali Gora Yoga, acho que é isso, né? Ivaligo ou Ivali Gora, não sei. Caio, então em uma aula em grupo seria melhor evitarmos pranayamas? Eu evito. Eu não passo pranayama, a não ser que eu esteja passando pranayama depois de... Porque eu estou fazendo agora? Desde semana passada, eu estou fazendo um monte de práticas cuidando da respiração, ensinando como é que é uma exalação boa, como é que é uma inspiração boa, como é que é um relaxamento abdominal bom, como é que eu faço uma respiração que eu compreendo o que eu posso e o que eu não posso, ou seja, se ela está grande ou se ela está pequena demais, né? Então eu vou cuidando da respiração da pessoa, eu vou cuidando do corpo dessa pessoa e da mente dessa pessoa, para que em algum momento, como consequência de todo esse trabalho, a pessoa vai estar com corpo e mente estáveis. Aí sim a gente pode começar a introduzir pranayama, tá? Mas eu acho que em toda a prática, para todas as pessoas botar pranayama, eu não acho bom, né? Aí o Yukio Eg ou Yukio Eg fala assim: o pranayama seria melhor então depois do shavasana? Depende, né? Depende, porque às vezes depois do shavasana pode ser que a pessoa esteja com excesso de letargia, né? Às vezes a gente confunde estabilidade e serenidade com preguiça e letargia. Muitas vezes depois de uma prática intensa, depois do shavasana, parece que você está super sereno, mas na verdade você está meio preguicinha, meio letárgico, né? Estabilidade é quando você está super pronto. Seu corpo está estável, sua mente está estável. Esse é a referência de quando que a prática de pranayama realmente vai ser boa, tá? Então o shavasana depende de qual shavasana, depois de qual prática e para qual aluno, né? Porque é isso, né? Às vezes o shavasana, para pessoas que são muito agitadas, o shavasana agita. Não sei se você já viu, Yuki, que talvez tem pessoas que às vezes no shavasana ficam se mexendo. Por quê? Porque elas estão muito agitadas. Então, independente do shavasana, elas ainda precisam de cuidado antes. Ou uma pessoa que está muito cansada, né? O que é muito normal hoje em dia, numa vida que a gente trabalha demais, a pessoa acaba um shavasana e ela está precisando descansar. Como você conseguiu relaxar a pessoa depois do shavasana, ela deu uma relaxada, seria um momento ótimo para ela relaxar, mas aí você vai fazer uma prática de estímulo, ela não está estável ainda. Então, a prática de pranayama é uma prática muito delicada mesmo, e que ela precisa de cuidado, tá? Aí a Dei Yoga falou, quero. Dei, manda por mensagem, tá? Manda por DM, porque aqui eu vou acabar perdendo. E aí a Eliane falou, foi um arraso, muito obrigado. O Pedrão falou, Caio, muito obrigado pelo carinho em passar tanta informação de forma leve, gratidão pelas respostas tão completas, um maravilhoso dia para você. Obrigado, querido, obrigado mesmo. O Alan fala assim, entendo o que você diz sobre o pranayama não ser para todo mundo, mas nem todo pranayama é relaxamento. Mas eu não falei em nenhum momento que pranayama é relaxamento. Pelo contrário. O que eu queria... Pelo contrário, Alan. O pranayama normalmente ele estimula muito, né? E eu não estou falando que pranayama é relaxamento, eu não falei nada disso, né? Pelo contrário. Tem vários pranayamas que estimulam e na maioria das vezes os pranayamas estimulam, né? E o que a gente deveria fazer é buscar um estímulo a partir de uma estabilidade. E não usar pranayamas para estabilizar. A gente pode usar técnicas de respiração para estabilizar e fazer pranayamas depois da estabilização. Fez sentido? Aí me diz aí, qualquer coisa me manda mensagem. Muito bom. Pô, muito obrigado, galera. Que bom que essa aula foi boa. Que bom. Então, acho que
ficamos por aqui. Sem mais perguntas, mas caso você tenha pergunta, me manda mensagem, sem problema nenhum, tá? O meu canal aqui no Instagram, mensagem, texto, na escola, é sempre aberto para que a gente possa ter mais trocas. Beleza? Beijo grandão. Tchau, tchau.